Meu nome é Isabelle e irei apresentar meu olhar ambiental com o tema poluição da água. Deixei logo de início, na apresentação do trabalho, essa frase de autoria desconhecida que me fez pensar bastante. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Vamos dar início ao trabalho. Introdução. A poluição da água é a contaminação dos corpos de água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. É uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana. Ela representa cerca de 70% da massa do corpo e seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Podemos sobreviver se ficarmos períodos de até 50 dias sem nos alimentar. Porém, não é possível ficar mais de 4 dias sem um consumo de água. A importância da água. Bom, a água é fundamental para a produção de alimentos, de energia e de bens industriais de diversos tipos. Em resumo, ela é o recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, e por isso é tão necessário evitar sua poluição. Grande parte da água presente em nosso planeta, no entanto, não pode ser usada para as tarefas citadas. Mesmo cobrindo 3/4 do planeta, cerca de 97,3% do líquido vital está presente nos oceanos, água salgada, sendo imprópria para o uso. A água doce representa apenas 2,7% do total. Mais de 2,4% está situada em locais de difícil acesso, em regiões subterrâneas e nas geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para utilização. No Brasil, temos 13% da água doce disponível no mundo, com a grande maioria, 73%, localizada na Bacia Amazônica. A bacia do Rio Amazonas possui cerca de 7 milhões de metros quadrados. É a bacia com maior volume de água doce do planeta, sendo composta pelo maior rio do mundo, o Amazonas. O Rio Amazonas possui cerca de 7 mil metros de extensão e volume de água de 210 mil litros cúbicos, despejando aproximadamente 31 toneladas de sedimentos no Oceano Atlântico a cada segundo. Já a água subterrânea é toda a água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares de rochas sedimentares, ou fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas, e que, sendo submetidas às duas forças de adesão e gravidade, desempenham um papel essencial na manutenção da unidade do solo, dos fluxos dos rios, lagos e brejos. Causas da poluição hídrica. As fontes da poluição da água são separadas em duas categorias, dependendo da origem do poluente. São causas humanas, como o descarte incorreto de produtos e o lançamento de esgoto e produtos químicos na água. Fontes pontuais. São fontes individuais facilmente identificadas como encanamento ou manvala. Exemplos dessa categoria incluem o lançamento dos poluentes de uma fábrica diretamente na água. As fontes não pontuais, também chamadas de fontes difusas, são relacionadas à contaminação que não é originária de uma fonte individual e discreta. Como elas não são provenientes de um ponto de lançamento ou de geração específica, o controle e a identificação são difíceis. Alguns exemplos de fontes difusas são a infiltração de agrotóxicos no solo e descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, o lixo e o lançamento de esgoto diretamente nos córregos. Os tipos de poluição da água.
A primeira é a poluição sedimentar. É o acúmulo de partículas em suspensão, quando são vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios, como em caso de rompimentos de barragem. Elas podem intervir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios solares e na capacidade dos animais de encontrar alimento. Esses sedimentos também podem ser provenientes de produtos químicos insolúveis que absorvem e concentram os poluentes biológicos e químicos, afetando o processo de fotossíntese. Os sedimentos são um tipo de poluição mais comum dos corpos d'água. O segundo é a poluição biológica. Esse tipo de poluição ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais, que podem ser direcionados à água ou podem ser filtrados nos solos, atingindo lençóis freáticos. São compostos de carboidratos, gorduras, proteínas, fosfato e bactérias. Alguns exemplos são restos de alimentos, fezes humanas e detergentes. O terceiro é a poluição química. A poluição química é a contaminação ambiental gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos. Eles podem ser intencionais ou acidentais. A primeira forma é mais comum, pois muitas indústrias despejam produtos químicos em rios, lagos ou redes de esgoto sem um tratamento adequado. É comum também a ocorrência de poluição na zona rural através de contaminação por uso de agrotóxicos. Os efeitos desse tipo de poluição são cumulativos e podem levar anos para serem sentidos. Ela causa grandes danos para a vida marinha nos rios e lagos, além de prejudicar animais que interagem com o ecossistema, como aves que se alimentam dos peixes. Podemos ver algumas fotos como exemplo dessas poluições. Exposição legal acerca da poluição hídrica. Muitas leis brasileiras tratam sobre os recursos hídricos. Existem preceitos na Constituição Federal e nas Constituições estaduais, nas leis federais, estaduais e municipais que definem os usos e a proteção dos recursos hídricos de cada região brasileira. Não é, portanto, pela falta de leis que nossos recursos hídricos apresentam tantos problemas, mas pelos mecanismos de fiscalização e controle, pela falta de conhecimento da população sobre a importância de sua proteção e da gravidade que os maus usos trazem para as disponibilidades desse precioso às gerações futuras. Da Constituição Federal, vale destacar os artigos 20, 21 e 22, que estabelecem que seus bens da União, os rios, lagos e quaisquer correntes de água situadas nos domínios que compete à União instituir um sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos e que é sua competência legislar sobre elas. Esses direitos constitucionais são repartidos com estados e municípios onde os recursos da água se encontram. Na legislação federal, há que se citar o Código de Águas, Lei 24.643, de 10 de julho de 1934, alterado por leis posteriores, na maioria dos casos, para ampliar a força de seus preceitos. O Código Florestal, Lei 12.651, de 2012, tem preceitos especiais para a proteção das matas ciliares e protetoras das águas. Outra lei importante é a Lei da Natureza ou dos Crimes Ambientais, Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que declarou como crime causar poluição hídrica em recursos de água de abastecimento público. O que podemos fazer? Coloquei aqui uma pequena lista para ajudar a evitar a poluição das águas. Além das medidas de controle e tratamento realizados pelo governo, existem algumas simples ações que podemos fazer para ajudar. Confira algumas dicas abaixo.
Descarte seu lixo de maneira correta. Diminua o seu lixo. Tenha preferência por alimentos orgânicos. Compostagem doméstica. Como fazer e benefícios. Caso tenha horta ou plantação, tente não utilizar fertilizantes industriais e diminua o uso de pesticidas. Não joguem remédios, cigarros, camisinhas, fraldas, absorvente ou qualquer outro lixo que contenha substâncias nocivas na privada. Não jogue tinta, solventes, óleos e outros produtos que contenham químicos diretamente no ralo. Pratique o consumo consciente da água. Evite desperdícios. Bom, vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos que me escutaram até aqui, especialmente a professora Plaine pela oportunidade.